Vivemos no planeta Terra. Apesar de carregar esse nome, ele tem mais de 70% de sua superfície coberta de água. A água é uma substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, e que pode ser encontrada em forma sólida, gasosa e principalmente líquida. A água é chamada de fonte da vida, porque todo ser vivo do planeta necessita dela para sobreviver. Sem água, de fato, não há vida. Entre todos os seres vivos existentes no planeta, somente um deles é capaz de transformar o mundo ao seu redor, tratar a água de forma a evitar a transmissão de doenças e distribuir para todos os seus iguais por meio de encanamentos e tubulações: o ser humano. Existem mais de 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Destes, pouco mais de 170 mil vivem na cidade de Itu. Hoje, os habitantes de Itu são abastecidos pela água proveniente de 9 mananciais: Bacia do Pirajibu, São Miguel Varejão, Mombaça, Itaim, Taquaral Pirapitingui, Braiaiá, Gomes e São José. E a capacidade máxima de todos esses mananciais está intimamente ligada ao índice de chuvas. O índice de chuvas é importante porque está atrelado ao equilíbrio da natureza e é responsável pela presença da água ideal para ser consumida. Essa água é apenas uma pequena fração do que temos na superfície do planeta. Isso acontece porque somente 0,02% de toda a água disponível no mundo é própria ao consumo humano. Mais de 97% de toda a água do mundo é a água salgada dos oceanos, e uma quantidade significativa está nas geleiras e calotas polares. Além disso, para garantir saúde e qualidade de vida a todas as pessoas, as cidades precisam realizar a captação de água dos mananciais, tratá-la cuidadosamente e desenvolver uma rede de transporte para que ela chegue devidamente limpa na casa de todos. A água captada pelos serviços de tratamento é proveniente, portanto, de um complexo sistema de rios, mananciais e rios subterrâneos que dependem de chuvas, da manutenção das matas ciliares, das florestas e da temperatura dos oceanos. Mas antes de irmos tão longe, precisamos voltar para Itu. Infelizmente, a cidade de Itu enfrentou por mais de 200 anos uma dificuldade que frequentemente afetava muito a população: a falta de água nas torneiras. Um episódio que exemplifica isso ocorreu por volta dos anos 1800. Foi quando o padre Antônio Pacheco da Silva, figura importante da época, se viu obrigado a doar seu próprio dinheiro para construir encanamentos que levassem água à população que necessitava de abastecimento. Ao longo das décadas seguintes, foram muitos os períodos de falta de água. Nos anos 2000, a cidade viveu uma crise hídrica sem precedentes, que só viria a ser superada em 2014. Os 150 mil moradores de Itu enfrentam um racionamento de água há 8 meses. As represas estão secas. Os moradores da cidade tentam encontrar maneiras de se adaptar à falta de água. Essa aí é a água que vocês tomaram banho. A água do banho. Joga aqui dentro, para depois jogar aqui dentro da descarga. A piscina vira uma caixa d'água improvisada. No desespero, até um córrego de água turva serve. Vem buscar aqui para fazer almoço, comida, café, as coisas, tudo. A concessionária Águas de Itu diz que tem comprado 3 milhões de litros de água por dia para abastecer a cidade. Mas os moradores reclamam. Minha casa faz 15 dias que não sobe água. O único lugar com água potável de graça é esta fonte. A maior seca na história da cidade provocou um protesto violento na última sessão da Câmara de Vereadores. Em 2021, em meio a uma estiagem sem precedentes, foi necessário realizar alguns dias de rodízio do abastecimento de água. É compreensível que isso tenha trazido memórias difíceis na maioria da população, que pode ter imaginado que voltaria a ter o mesmo problema de antes.
Mas o fato é que a primeira grande diferença esteve na transparência das informações divulgadas pela CIS, Companhia Ituana de Saneamento, e pela imprensa. Vamos falar sobre a CIS em breve, mas é importante destacar que ela teve um papel central na mudança que ocorreu em Itu. Outra diferença está na origem do problema e na capacidade que Itu tem para enfrentá-lo. As chuvas nos primeiros 6 meses de 2021 foram semelhantes às chuvas no mesmo período de 2014, 483,30 milímetros. Além disso, é importante ressaltar que o ano anterior a 2014 teve quase 300 milímetros de chuva a mais que o ano anterior a 2021, ou seja, a cidade vinha de um ano com melhores índices. O ano de 2018 também teve forte estiagem, com 364,20 milímetros nos primeiros 6 meses do ano, mas 2017 teve índices dentro da média. Mesmo assim, não houve em 2021 um racionamento como o que ocorreu em anos passados. Meu nome é Sônia Maria, moro no bairro Novo Itu há mais ou menos 20 anos. Em 2014, realmente faltou bastante água na cidade de Itu e a gente teve que, inclusive no meu prédio onde eu moro, a gente teve que comprar. Foi muito sofrido, né, nessa época. Hoje, o que eles estão fazendo, eu acho mais fácil, né, para a população. Eu acho que as obras que foram feitas na cidade foram necessárias, né. Teve que quebrar devido ao quê? Os canos estarem todos velhos, podres, né, que era ferro, né, tudo podre. Então, perdia-se muito, né, a água. Sônia, acredito que não foi feito antes, porque seria uma obra, uma coisa que não daria muito ibope, entendeu? Então eu, na minha opinião, acho isso. Mas que seria muito necessária, como, né, foi feito, por quê? Porque era necessário ser feito. Lógico, temos que economizar, né, água. Não só na cidade de Itu, né, a gente tem que economizar. Em todo lugar está tendo falta d'água, né? Então a gente tem que colaborar e economizar. Está tendo que racionar? Tem que racionar. Só que a população tem que se conscientizar e não ficar lavando calçada, entendeu? Que às vezes você flagra as pessoas lavando calçada. Agora eu tenho outras pessoas que lavam a calçada quando podem, com água da máquina de lavar, por exemplo. Ao invés de levar para o cano, elas lavam o quintal. Então tem pessoas conscientes e outras não. Inclusive eu tenho uma irmã que ela faz captação de água de chuva. Ela enche uns baldes, né? E quando ela molha a planta com essas águas, né? O ano de 2018 foi um dos mais secos dos últimos tempos, com índice de 1.007,40 milímetros de chuva no total. Mesmo com os trabalhos da CIS ainda no início, a cidade não sofreu em 2018 como sofreu em 2014. Existem diferentes fatores que contribuíram para isso. Um deles é a maneira de se distribuir água pela cidade. O rodízio no abastecimento de água deve ser feito de maneira inteligente e, acima de tudo, transparente. Quando a população é informada sobre os dias em que terá água, ela não sente a necessidade de acumular água em excesso nos reservatórios caseiros. A educação de todos e a campanha para a economia de água são outros fatores que ajudam a desenvolver um canal direto de comunicação entre os cidadãos e o poder público. Mesmo assim, precisamos nos atentar ao fato de que os períodos de estiagem estão ficando cada vez mais frequentes e os especialistas são unânimes ao determinar o que nos leva a essa condição: o aquecimento global. As mudanças climáticas que ocorrem em função do aquecimento global são uma realidade que todos nós, as mais de 7 bilhões de pessoas do planeta, vamos ter que enfrentar. O aquecimento global é um processo de aumento da temperatura média do planeta Terra. Esse processo ocorreria naturalmente e de maneira gradual, mas as emissões de gases poluentes e o desmatamento das florestas de todo o mundo
contribuem para que isso ocorra com mais rapidez e descontrole. Pesquisas recentes indicam que o planeta deve ter um aumento de 5 graus Celsius nos próximos 200 anos. Antes disso, ele demorou nada menos que 10.000 anos para aumentar os mesmos 5 graus. O aumento rápido na temperatura média do planeta favorece ainda mais as queimadas, contribuindo com o desmatamento e com o aumento da temperatura dos oceanos. Como a natureza funciona em uma perfeita harmonia e causas e efeitos, os resultados são muitas vezes incalculáveis. Não é porque a temperatura média do planeta está maior que não podemos ter invernos mais frios. Os dias de verão também podem ser mais quentes ou até mais secos. Condições extremas como inundações, furacões e ondas de calor podem ser cada vez mais frequentes. É por isso que devemos nos preparar para enfrentar períodos de estiagem mais longos. E a melhor forma de nos prepararmos para isso é criando meios para evitar o abalo nos complexos sistemas de rios, mananciais e matas ciliares. Para que as pessoas não sejam tão afetadas de maneira tão severa, é preciso que o poder público invista em infraestrutura que garanta meios de enfrentar as mudanças. Segundo uma pesquisa realizada na Universidade de São Paulo, a principal origem dos problemas históricos de falta de água na cidade está na falta de investimentos. Isso ocorre desde que um padre precisou doar seu dinheiro próprio para ajudar a população. Foi somente nos anos 1950 que Itu passou a ter água tratada para boa parte da população. Nos anos 1970, foi criado o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que foi privatizado no ano de 2007, quando passou a enfrentar crises institucionais e de falta de planejamento. Os investimentos mais importantes para o futuro da cidade ocorreram nos últimos anos, especialmente após a fundação da CIS, a Companhia Ituana de Saneamento, no dia 2 de fevereiro de 2017. Eu sou Reginaldo Santos, sou diretor superintendente aqui da CIS. Eu já estou na área de saneamento há 12 anos. Eu comecei aqui na antiga concessionária. A CIS é uma autarquia pública, tá? Ela é uma secretaria da prefeitura também, só que ela tem a sua própria autonomia financeira e administrativa. E a CIS ela é responsável hoje por todo trabalho de tratamento de água, tratamento de esgoto, coleta de esgoto e distribuição de água do município de Itu. A CIS, desde sua criação em 2017, ela vem trabalhando para trazer segurança hídrica para o município, coisas que nós não tínhamos no passado. Antigamente nós trabalhávamos com uma situação dia a dia. E com a criação da CIS não houve investimento, houve uma melhoria de infraestrutura, houve uma centralização de investimentos para que hoje, mesmo com a estiagem que é a mais severa dos últimos 91 anos, a gente consiga passar esse período de estiagem. Segurança hídrica é você ter água em condições para atender a população, coisa que nós não tínhamos aqui no passado. Até antes da criação da CIS, o que nós tínhamos aqui na cidade? Nós tínhamos mananciais e esses mananciais eles precisavam da recarga hídrica, ou seja, da chuva, para poder fazer sua recarga e poder operar. Com a criação da CIS, nós ganhamos segurança hídrica. Nós temos 2 captações perenes, que elas são Pirajibu e Mombaça, que elas não estavam finalizadas, elas foram finalizadas na gestão da CIS. Foi feito todo um trabalho de infraestrutura, tanto no barramento do Mombaça quanto do Pirajibu, foram finalizados, dando segurança para a operação. Foi finalizada a adutora do Mombaça, nós finalizamos a adutora do Pirajibu também na região do Pirapitingui. Nós construímos um reservatório de 3 milhões. Nunca se fez um investimento aqui na região central de um reservatório desse porte. Nós construímos e modificamos as redes da Rua do Patrocínio na região central, que eram redes muito antigas, que tinham diversos vazamentos. Começamos com um trabalho de setorização na região do Pirapitingui, para poder que sempre que há um desabastecimento naquela região, a parte alta sempre sofria com a falta de água. Então, com essa setorização, hoje a gente instalou alguns registros e algumas válvulas que eu consigo pressurizar por igual a distribuição de água, tanto da parte baixa quanto da parte alta. E também estamos começando um novo reservatório na região do Itaim, que é lá na região do Potiguar, um reservatório de 1 milhão de litros.
Outro investimento que o bairro nunca tinha recebido, nós estamos fazendo nesse momento. Hoje nós tratamos cerca de 1.000 litros d'água por segundo. Esses 1.000 litros d'água eles estão divididos em 4 estações de tratamento, sendo a principal aqui no Rancho Grande, com capacidade de 70% de produção, mais o Itaim aqui na região central também, que representa os outros 30%, e mais 2 estações, uma que fica na região dentro do Hospital do Pirapitingui e uma no Portal do Éden. A cidade de Itu é uma cidade muito antiga. Sendo assim, as redes da cidade também elas são muito antigas. Nós temos redes aqui implantadas de diversos materiais, desde amianto a ferro fundido, principalmente na região central. Para você ter ideia, na Floriano Peixoto nós tínhamos muita reclamação de falta d'água ou vazamentos, que eram causados pelo quê? Incrustação. O que é incrustação? Incrustação é a tomada das paredes internas da tubulação por ferrugem, sedimentos que acabam impossibilitando que a água passe por ali. Nós substituímos cerca de 20 quilômetros de rede de água só na região central, fora o que nós fizemos lá na região do Pirapitingui também com setorização. Lá foi 5 quilômetros, só nesse trabalho de setorização nós ampliamos em 5 quilômetros a rede de distribuição de água. Para você ter uma ideia, só de rede de água Itu tem 650 quilômetros, esgoto são 550 quilômetros de rede. Então é uma malha muito extensa que diariamente nós estamos fazendo as manutenções preventivas, corretivas e substituindo algumas, porque elas estão já obsoletas. Nós já realizamos o desassoreamento de 2 represas importantes aqui, uma na região do São Miguel e outra na Bacia do Gomes. O que é desassoreamento? Desassoreamento são sedimentos, então a barragem natural ela tem seu leito, ela tem seu fundo, e toda vez que traz uma chuva, ela traz arraste, sedimentos, areia, terra, e isso ela vai compactando no fundo da represa e a represa ela vai perdendo a capacidade de reservação. Então o trabalho de desassoreamento é muito importante, porque você retira esse material que não é pertinente, ele não é o material natural da represa, você tira ele e você aumenta a capacidade de reservação. Nesse momento a cidade de Itu já enfrenta um rodízio no abastecimento, como as demais cidades da região de São Paulo, mas essa situação é muito diferente da vivenciada em 2014. Se a gente pegar o caso de 2014, que foi uma estiagem severa também na cidade, nesse mesmo período, nesse mesmo mês de agosto, a cidade estava à míngua, não tinha água suficiente para distribuir para a população. As pontas de rede que nós chamamos, que são os lugares mais altos, se a água não chegar via rede, nós mandamos o caminhão-pipa. Em 2014 você via filas em pontos de abastecimento como a Bica da Santa Terezinha, você tinha inúmeros reservatórios espalhados pela cidade, onde a população fazia fila e às vezes acabava até brigando, gerando discussão para poder pegar um pouco d'água. Então a situação é muito diferente. Isso se dá ao trabalho que a CIS e a Prefeitura vem fazendo com os investimentos, tanto na melhoria na distribuição de água, na eficiência de filtração, na finalização dos barramentos que eram necessários. Em 2014, Itu não tinha um manancial de vazão perene. Na verdade, tinha um manancial, mas não tinha um barramento. Hoje nós temos um barramento e nós temos condição de trazer essa água de lá para cá. Nós temos um grande problema hídrico na cidade e também climático. Não se chove na cidade, assim, a nossa chuva está muito abaixo da média dos últimos anos. De ano a ano, o índice de chuva está diminuindo muito. E se a CIS não tivesse feito todos esses investimentos que fez, a situação do município poderia estar igual à pior de 2014. Nós desenvolvemos vários trabalhos aqui na CIS, inclusive de conscientização do uso racional da água. Então hoje a CIS não faz nada sozinho se não tiver o apoio da população. Então nós precisamos, nesse momento mais delicado, com baixa pluviometria, fazer um uso consciente dessa água, evitar o desperdício, ou seja, primeiro, eu tenho que verificar se não existe nenhum vazamento interno dentro da minha residência. Eu tenho que fazer o uso da água moderadamente. Eu não preciso deixar a torneira aberta enquanto eu escovo os dentes. Eu posso reaproveitar a água da lavagem de roupa para lavar quintal, lavar calçada, lavar garagem. Todas essas ações faz com que você economize mais água, você trabalhe de forma consciente o seu uso da água. Mesmo com as obras futuras da CIS, que incluem a ampliação e estação de tratamento, novos sistemas de captação e mais um reservatório de água, evitar o desperdício é palavra-chave para os próximos passos.
Medidas simples podem fazer toda a diferença na economia de água. Se todos tomarem alguma atitude, a cidade inteira sai ganhando. Evite banhos longos, desligue a torneira sempre que não estiver usando e utilize baldes e panos úmidos para limpar a garagem ou lavar o carro. Quando você lava um carro com a mangueira aberta, você gasta no mínimo 200 litros, sendo que é possível utilizar por volta de 4 baldes de 10 litros, totalizando 40. Ao escovar os dentes com a torneira fechada, você economiza cerca de 10 litros de água. Se os 170 mil habitantes de Itu fizerem isso nas 3 vezes ao dia, a cidade economiza mais de 5 milhões de litros diariamente. E todos saem ganhando, inclusive o seu bolso. Hoje, né, os adolescentes, tanto adolescentes e crianças, tá? Eles têm, assim, uma percepção muito além, né? Então, eu acredito que conseguem ajudar, sim. Eu acho que as próximas gerações, elas estão sendo criadas assim, vendo o que está acontecendo, e eu acredito que vão ter mais consciência. Eu sou otimista, né? E eu acredito assim, se cada um fizer a sua parte, né, para poupar, né, as florestas, essas queimadas que está tendo, tudo isso faz com que a população sofra mais para frente, talvez, devido à falta de água. Mas eu sou otimista. Eu acredito que se cada um fizer a sua parte, vai haver, né, uma melhora. Em cerca de 30 anos, seremos mais de 9 bilhões de pessoas no planeta Terra. Os esforços para mantermos os recursos naturais em equilíbrio dependerá cada vez mais de cada um de nós. Só assim, nós todos vamos poder usufruir das benesses do nosso planeta e realizarmos nossos sonhos. E você? O que você quer para o seu futuro? Queremos te fazer um convite para viver em um mundo onde é possível que todas as pessoas realizem seus sonhos. Todos os seres vivos que existem no mundo dependem da água, mas somente um deles é capaz de sonhar. Somente uma espécie é capaz de transformar o mundo ao seu redor com sabedoria. Somente o ser humano é capaz de fazer a escolha entre consumir os recursos naturais de maneira desenfreada ou agir de forma consciente. Podemos contar com você?